Olá! O tema de hoje no programa Sustentare é o empreendedorismo. No mundo com tantos problemas ambientais, será que é possível pensar em oportunidade de negócios e geração de renda sem comprometer a natureza? Como pensar numa saída de sustentabilidade? Essa é a nossa discussão de hoje. Trazemos Maurício Correia, do Sebrae, que trabalha sustentabilidade dentro dos projetos da instituição, e Tiana Santos, que é artista plástica e designer, que tem trabalhado com a reutilização de garrafas PET. Eu vou começar com Tiana, perguntando sobre essa iniciativa, de onde surgiu esse teu empreendimento, pensando na reutilização de materiais que normalmente estariam no lixo. Eu sempre conto a história a partir da minha filha, que é assistente social, né, a Joana, e ela, fazendo um trabalho com catadores de lixo, né, trouxe para casa essa reflexão sobre o consumo consciente, sobre o descarte de tudo que a gente consome. E aí, a partir daí, eu já fazia acessórios com o descarte de sementes, né, e comecei a introduzir, a experimentar, a reutilizar a garrafa PET, porque eu descobri que dentro do lixo urbano, né, contemporâneo nosso, a garrafa PET é um material que tem, assim, em grande quantidade, né? E aí eu comecei a experimentar. A princípio eu até juntei semente com o PET, depois eu separei as duas linhas, né? Então, desde 2005, 2006, eu comecei a desenvolver os primeiros produtos, né? De forma bem artesanal. E aí não parei mais, né? Venho sempre descobrindo novas formas, acho que tem muito que se fazer, né? Eu procuro sempre passar essa questão da educação sobre o consumo consciente, né? Sobre a reutilização, o que é que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho essa situação, né? Que a gente está com relação ao meio ambiente. Maurício, esse caso é alguma coisa que a gente pode chamar de representativo para um empreendedorismo verde, uma nova visão? Claro que é um caso representativo. Eu acho que a Tiana está fazendo um esforço grande de pensar e repensar um produto que a gente está descartando aí como uma coisa que está incomodando na sociedade. E eu considero, com certeza, uma coisa adiante, né? Quer dizer, uma atividade que está na frente de muitas outras que não tem lá essa preocupação. Agora, eu queria falar um pouco da questão do Sebrae, só para introduzir. O Sebrae tem quase que uma centena de projetos e dentro da missão do Sebrae são duas questões que estão colocadas, a questão da melhorar a competitividade das pequenas empresas e alavancar a sustentabilidade dos negócios, vendo não só a questão financeira, mas também a questão ambiental, a questão social. Então, eu posso dizer que, de alguma maneira, todos os projetos do Sebrae tentam estar orientados com essa missão. Agora, o meu projeto é um projeto que chama-se Sustentabilidade no Ambiente da Micro e Pequena Empresa, e ele tenta começar a trabalhar uma questão mais conceitual. Eu posso dar um exemplo para vocês. Se a gente olha a sustentabilidade como uma coisa que ela está ao redor de você, né? Então, todo mundo tem que começar a ter um comportamento de sustentabilidade, né? Desde dentro de casa, fora, na rua, e as empresas como um todo. Então, todas as atividades que a gente faz precisam ser repensadas. Então, pode-se dizer que a sustentabilidade está ao seu redor, ela não é uma coisa acadêmica, ela é uma coisa de ação, é uma coisa que a gente começa a modificar a forma de ver. E como a pequena empresa, ela representa, a pequena e a microempresa, ela representa 99,1% das empresas, no caso brasileiro, formais. Então, a gente vê que essa capilaridade que a micro e pequena empresa tem, coloca meio que no colo dela
o dilema da questão da sustentabilidade, porque é um pouco diferente quando a gente vê as grandes empresas que, em determinados ambientes, elas têm uma ali espalhada, não estão em todo canto. Então, essa responsabilidade coloca o SEBRAE na ideia de tentar ser vanguarda no conceito da sustentabilidade e tentar colocar no micro e pequena empresa esse desafio. Para você, Tiana, como foi essa iniciativa? Mudou tua vida? Como é que essa perspectiva de um empreendedorismo diferenciado, comprometido com a sustentabilidade, afeta você como mulher de negócios e você como cidadã? Eu acho que a questão, assim, como cidadã, né, é fundamental essa mudança, assim, em cada um de nós, né? Enquanto a gente não introjetar realmente essa consciência com relação ao consumo, né, a gente não vai conseguir mudar muito, não. Por isso que eu sempre procuro bater, eu tenho sido convidada para palestras e tudo, sempre bater nessa questão, assim, da importância do individual, né, das pequenas ações para que a gente consiga gerar uma grande mudança, né? Então, eu acho assim que eu mudei muito a minha maneira de ver o mundo, de ver as coisas, né? A partir do momento que eu comecei a pensar nessa questão do consumo e do descarte, né? Porque a gente acha que botou o lixo para fora, o lixo está fora, não está mais na minha casa, não está mais no meu convívio, mas para onde ele vai, né? Vai para dentro da nossa casa, que é o nosso planeta, ele não desintegra, né? Então, assim, isso eu trouxe tanto para a questão das práticas em casa, como para o meu trabalho, né? E isso eu tenho, assim, uma preocupação muito grande. Por exemplo, eu não uso tinta, verniz, cola, nada que possa interromper o ciclo, por exemplo, da reciclagem de um trabalho que eu faço, né? Então, uma luminária, um acessório, até uma decoração maior, que eu uso um volume maior de garrafa, eu não uso tinta, porque se eu usar a tinta, eu interrompo esse ciclo, vamos dizer, natural do descarte para uma recicladora, né? Então, é importante entender todo o processo, todos os componentes, a relação com o fornecimento de materiais, para fazer com que essa cadeia seja uma sequência coerente. Isso, coerente. Quando eu me preocupo muito com o descarte, eu trabalho com o descarte e me preocupo com o meu descarte também. Sim. Né? Amanhã, tua luminária pode virar outro objeto. Isso, pode virar outro objeto, ou pode ser amassada, triturada e voltar a ser um outro produto, né? Não vai se magoar, não é? Não. Eu sempre procuro falar assim, numa questão conceitual, eu trabalho com reutilização e não com a reciclagem, né? Porque muita gente confunde o termo reciclagem com reutilização, né? Então, eu sempre procuro bater nessa questão. Eu estou no terceiro R, como se diz, né? O primeiro é o reduzir, depois é o reutilizar e, por último, o reciclar, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas 3 etapas aí. E se a gente, nessas pequenas ações, né, na questão educacional mesmo da escola, para a gente ir formando, né, essas novas pessoas, né, viventes aqui nesse planeta, a gente vai conseguir mudar. O programa Sustentário está discutindo hoje empreendedorismo. O programa Sustentário discute hoje o tema do empreendedorismo. Vocês fizeram um trabalho com as panificadoras, por exemplo. Fizemos um trabalho com as panificadoras. A gente está agora no terceiro nível do trabalho. A gente fez um trabalho chamado Ecopão, onde é baseado numa metodologia chamada Produção Mais Limpa, que é uma abordagem de um consultor que vai dentro da empresa e começa a olhar todos os processos, tudo que entra em cada processo, o continuar do processo e os resíduos que vão saindo. E aí a gente tenta, em cada um desses processos, identificar possibilidades de você não perder matéria-prima, diminuir o consumo de energia, diminuir a sua utilização de água. Então, tudo é observado. Só que a gente gera, digamos, quando a gente faz um trabalho desse, 80 a 90 oportunidades de negócio, que podem ser caminhadas.
e as empresas escolhem 2, 3 para serem trabalhadas. Agora a gente está fazendo um trabalho inverso, a gente vai juntar as empresas, pedir para escolher 1 ou 2 oportunidades comuns. Sim. E a gente vai tentar trabalhar a consultoria criando essa logística que eu estou te falando. Começar a identificar parceiros, empresas, catadores, né, associações de catadores, que possam estar fazendo Está permeando isso, né? Fechar essa logística, e se ela der certo para 30 panificadoras, a gente pode estender para o setor inteiro. E de repente vira um caso caso ganhar exemplar. escala, porque o problema é ganhar escala. Não adianta a gente ficar pensar em reciclagem, uma coisinha, uma pontinha ali, uma pontinha acolá. Do jeito que a gente produz resíduo, a gente tem que fazer o sentido inverso. A gente tem que ganhar escala na transformação do resíduo novamente para dentro do setor produtivo. Senão a gente vai ficar na periferia e vira moda, né? Que a gente não quer que deixe de ser nunca, né? A sustentabilidade tem que virar moda eterna, mas também não pode ser uma pintura que termine sendo, por trás dela não tenha mais nada. Tem que ter raiz, tem que ter estar raiz. presente no comportamento Exatamente. cotidiano das pessoas. Isso. Mas por falar em moda, esse é um dos segmentos que você atua também, né? A área de moda, me parece, está hoje preocupada. Eu tenho visto falar em moda verde, moda sustentável. Você faz artefatos e coisas que estão dirigidas para o mundo da moda. Como é que esse segmento tem trabalhado a questão da sustentabilidade e do empreendimento nesse contexto? Eu acho que, como dentro da área de moda, né, vários setores estão focados nisso, porque é uma questão assim, emergencial, vamos dizer, para o planeta, né? E a área de moda, eu participo de um grupo, que é o Coletivo Brasil Moda Sustentável, onde a gente tem espalhado em vários estados do Brasil pessoas que já tem esse trabalho, né? já forma esse trabalho, tanto na área de vestimentas, né? De roupas, pensando na questão do tecido em PET, como na área de acessórios, né? Acessórios, sapatos, então feito a partir do couro do peixe, do jornal enroladinho. Então, assim, tem muita gente legal, né? Que faz um trabalho com esse conceito, e que já está, assim, ganhando o mundo, né, vamos dizer. E eu acho, assim, que essa iniciativa partiu de Patrícia Moura, que é uma pessoa que trabalha com a linha da Biojoia, aqui de Pernambuco. A gente tem seis pessoas aqui de Pernambuco que participam desse grupo. E eu acho, assim, que é uma coisa que a gente tende a expandir, né? Como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Essa questão da sustentabilidade, eu espero que ela não esteja... Ela está na moda no momento, mas eu espero que ela realmente permaneça, né? Porque é fundamental para todas as áreas. E não poderia ser diferente na área da moda, né? Que é uma coisa assim que gera muito consumo, né? Porque está sempre vendo as estações e está sempre lançando coisas novas. Então, mais uma questão para a gente... o consumidor mesmo pressiona para que a gente esteja sempre lançando coisas novas, né? E a gente tem que buscar sempre uma forma de que nessa cadeia de produção isso esteja pensado de forma muito consciente, né? Outros segmentos vocês também estão dando apoio. A área de turismo, me parece, vocês tiveram um trabalho recente. Panificação. E a construção civil, que também é uma coisa que vai numa escala muito maior, porque se trata de uma grande indústria. Como tem sido? Vocês têm acompanhado esses resultados? Temos. Agora, Geraldo, deixa eu dar uma explicadazinha. Porque a gente, para esse trabalho ser fértil, a gente tem que... a gente criou uma espécie de modelo para a sustentabilidade, um modelo prático. Sim. Então, esse modelo prático é o seguinte, imagine que a gente está em cima da sustentabilidade e você apoia ele em duas pernas, né? Uma, isso aplicado para micro e pequena empresa, né? Uma é uma governança, né? Ou seja, você tem que... Como as empresas são pequenas e a gente precisa de escala nos resultados, para a questão, então você tem que trabalhar com a governança, né? Então você cria os fóruns, a ideia dos fóruns, então, os fóruns de sustentabilidade da construção civil, fórum de sustentabilidade da panificação, fórum de turismo sustentável, e a ideia nossa é tentar estar ampliando essa possibilidade, que é você pegar os empresários e trazer, por exemplo, fornecedores, universidade, governo, o pessoal que faz a fiscalização, CPRH,
trazer o IBAMA, trazer porque às vezes, por exemplo, a fiscalização é fria, ela chega num ambiente de pequena empresa, vai lá, faz uma multa, por não compreender muito os dilemas, os problemas do setor, ela tem, né? Então a gente tenta aproximar para dizer, ó, gente, é tudo gente aqui, vamos trabalhar junto, né? Então isso a Construção Civil está fazendo muito bem e a gente conseguiu fazer com também o setor de panificação e com resultados. Então, de um lado, é criar essa governança para colocar o problema da sustentabilidade na estratégia da empresa e do conjunto delas. E, de outro lado, é desenvolver ferramentas que você possa aplicar nos processos e que dê resultados. Então, as ferramentas seriam produção mais limpa, eficiência energética, gestão da manutenção, 5 menos que são mais, 5S, ecologia industrial, todo tipo de metodologia que possa ser aplicado dentro de empresas, de serviços, de indústria, entendeu? E ter como resultado a racionalização dos processos. Mas você precisa ter duas coisas. Se você só tiver uma, você não ganha, você não tem capacidade de ver o conjunto. E quando você olha o conjunto, você começa a ver oportunidades que você não vê quando você está dentro de uma empresa só. Ela aparece quando você está dentro do conjunto. Então, a gente está tentando criar essa matriz de você ter uma organização de micro e pequenas empresas dentro de uma governança com foco na sustentabilidade, seriam os fóruns, e desenvolver as ferramentas que podem ser aplicadas para você conseguir resultados dentro do... Já existe algum caso de sucesso que seja exemplar? Alguma coisa que vocês utilizem nas suas Existe. atividades? No projeto do Ecopão, por exemplo, a gente já divulgou diversos programas de televisão, a empresa Dona Leonor, a Compão, ali que é lá frente ao Náutico, né, que assim, ela tem um resultado extraordinário. Inclusive, no dia que eu estava fazendo a filmagem lá com o pessoal de um dos canais de televisão que a gente estava filmando, ela me surpreendeu porque o pessoal pediu para a gente ficar conversando assim enquanto eles filmavam. E Dona Leonor começou a me falar de como é que ela vendia um bolo de rolo. Aí eu digo, a senhora, departamento, quer dizer, partiu, ela tinha um de 1 quilo, tinha de meio quilo, e tinha até uma fatia de bolo de rolo que ela vendia. Todos eles no capricho, com uma embalagem muito bonitinha, toda organizada, a bandeira do Pernambuco, muito lindo. Aí eu disse, mas que interessante, você segmentou aqui a coisa. Aí ela disse, mas você precisa ver como é que eu vendo. Aí eu disse, como é que a senhora vende? Ela disse, quando chega uma pessoa aqui que se interessa, eu digo, você vai levar 1 quilo? Quantas pessoas tem na sua casa? Aí o cara diz, não, sou eu e minha mulher. Então leve só metade, ou então leve uma fatia. Aí ele disse que várias vezes ela me falou, né, que a pessoa perguntava, a senhora não quer vender não? Ela disse, não, eu prefiro que você não jogue fora uma coisa que gastou energia, que gastou meu tempo, que gastou farinha de trigo, que gastou, né, uma série de coisas, e prefiro que você venha amanhã e compre outra fatia. Então, é uma nova mentalidade no campo dos negócios. Um empresário, né? Dando uma lição dessa para todo mundo. Não é somente ganhar dinheiro, mas contribuir de alguma maneira para a sustentabilidade. Isso. O programa Sustentária discute hoje o tema do empreendedorismo. Tiana, estamos falando de empreendimento. Como é que foi também na sua vida a mudança com relação a esses novos projetos dentro da tua capacidade de gerar receita? A área de moda é uma área que, por exemplo, no momento para mim, apesar de eu ter começado com a área de moda, né, não é a que me gera uma maior renda, né? Até porque a produção é em pequena escala, é totalmente artesanal. Uma peça como esse anel aqui, por exemplo, ela é todo cortado à mão, né, lixado, e tem vários processos, várias etapas de produção. Para desenvolver essa parte aqui do anel, né, do aro, eu faço 10 peças para conseguir ter uma, né? Porque você não controla
essa questão do plástico, que ele se molda ao calor e você não tem muito controle, enfim. Então, a parte de acessórios é uma linha que hoje em dia não é, apesar de eu ter começado, não é o que me gera mais renda, né? As luminárias já me ampliaram essa questão da geração de renda e hoje, com essa linha de acessórios, de eventos, de ambientação, aí sim eu pude, dentro até de uma cadeia de produção, gerar mais renda para o catador, que me fornece a matéria-prima, para as pessoas que trabalham comigo como ajudante de produção, né? E para mim mesma. Então, hoje em dia, assim, o meu empreendimento, ele se sustenta dentro dessa linha de trabalho com eventos maiores, né? Além das palestras e das exposições e oficinas que eu venho dando também para tentar replicar esse trabalho, né? Repassar esse conhecimento. Então, a estratégia foi também diversificar, não ficar presa a somente uma atividade. Isso, eu acho que a abertura, né, desse leque, né, de trabalhos que eu posso vir a fazer, cada vez eu sou convidada para novos desafios, né, para empreender em outras áreas, como a área de cenografia agora, que está se abrindo, né, sempre em parceria com a arquiteta, que eu acho que a Mariama, que me ajuda a fazer esse projeto, porque eu sempre trabalhei em pequena escala, vamos dizer, né, uma luminária, uma peça que eu mesma conseguia fazer essa composição. Quando você parte para um ambiente maior, onde você precisa ter as medidas, né, da proporção do que você vai trabalhar, então eu estou sempre em parceria com arquitetas e pessoas que trabalham nessa linha também. E em termos de futuro, quais são as propostas do projeto que você está envolvido de sustentabilidade para todos os empreendedores envolvidos com o Sebrae? Beleza. Olha, veja bem, sustentabilidade, ela está diretamente ligada à questão da inovação. Então, tem um setor-chave aí que é preciso despertar para que a gente tenha sucesso nisso, que é ao pessoal que tem a maior capacidade de fazer inovação. São as universidades, são os pesquisadores, são os estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado. Bom, essa grande parcela de pessoas que estão estudando e que a gente sabe que qualquer processo que você for hoje olhar, você vai encontrar possibilidade de interferir nesse processo de forma a você reduzir os impactos, você reduzir o desperdício de água, matéria-prima, energia e assim por diante, né? Por exemplo, se você chega nas lavanderias de jeans, lá né, vou dar um exemplo só, né? Que foi uma área crítica em termos de poluição. Além de você estar numa área lá que tem pouca água, né? Passava o rio Capibaribe ali, né? Passava, mas devido às nossas barragens, às necessidades que teve, eles não passa mais. Mas você tem lá se você vai estudar o processo, você vai ver que a parte da tinta é um gargalo, né? Mas, ora, a gente pode pesquisar tintas vindas diretamente de processos vindos da natureza, com árvores, né, que produzem as essências dela que dão a tinta. Então está aí, a oportunidade está colocada, talvez para uma pequena empresa de base tecnológica que vá lá e estude e crie um processo de você extrair tinta né, sem a parte química, né, que vai danificar o ambiente, tudo isso, e você substituir esse processo, né? E assim, qualquer setor que você for fazer, você olhar, você vai ver que tem vários gargalos que esses aí estão depredando ou danificando o ambiente numa escala muito grande e você precisa focar nele. Daí que sustentabilidade e inovação estão casadinhos e está aí uma oportunidade para que os pesquisadores, que esses estudantes hoje, a juventude hoje que está querendo, né, estudar as coisas, ingressem com pequenas empresas de base tecnológica e ajudem a gente a reduzir esses impactos, né? Então, beleza. Tiana, teus projetos futuros, como empreendedora, como é que você vê a sustentabilidade nesses novos projetos que você está explorando? Bom, eu acho que quanto mais eu replicar esse conhecimento, né, eu repassar esse conhecimento, eu vou estar colaborando para que as pessoas, né, pensem, né, de que forma poderia, porque assim, eu me especializei, me especifiquei na questão do PET, mas existe vários outros resíduos que poderiam estar aí sendo
transformados, né? E existe muitas pessoas aqui no Brasil mesmo, muitos designers e artistas que já trabalham com esse conceito, né? Mas eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, discute esse assunto, né? E coloca isso, as coisas vão surgindo, né? Então eu acho que tem muito trabalho a fazer, né? Dentro dessa área aí. A gente, como consumidor, tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente, por exemplo, as grandes empresas, se a gente deixa de comprar determinado produto porque ele não está dentro desse conceito, a gente, como consumidor, tem o poder, vamos dizer, né, de fazer com que aquela empresa repense. O nosso poder é o da compra. Se a gente deixa de comprar e aquela mercadoria deixa de ser vendida, você vai modificando, né? Então, eu acho que a questão, volta a questão a bater no ponto da questão da educação, né? Da importância dessa consciência, né? De a gente formar um consumidor consciente para que a gente consiga mudar. Obrigado, gente. Agradeço a participação de vocês e o programa Sustentário vai encerrando por aqui nossa discussão sobre o empreendedorismo e a gente vai se ver nas próximas edições. O programa está também na internet e vocês podem acessar de casa.